Em um mundo onde as pressões e estímulos são constantes, a capacidade de manter a calma e controlar impulsos é mais valiosa do que nunca. Imagine-se em uma situação de alta tensão, talvez em uma reunião crítica ou mesmo em uma discussão acalorada. O que diferencia as pessoas que emergem dessas situações com resultados positivos daquelas que se deixam levar pela emoção? O autocontrole, uma virtude altamente estimada na filosofia estoica, pode ser a chave para não apenas sobreviver, mas prosperar nessas situações. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, ensinam que não podemos controlar os eventos externos, apenas como respondemos a eles. Essa percepção não só preserva nossa paz interior, mas também nos empodera a agir de maneira mais eficaz. Ao explorar as práticas e os ensinamentos estoicos sobre autocontrole, você descobrirá ferramentas para transformar desafios em oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. Não se trata apenas de reprimir emoções ou impulsos, mas de entender e gerenciá-los de forma consciente e deliberada. Ao dominar esta arte, você não só aumentará sua eficácia em situações tensas, mas também melhorará sua qualidade de vida e seus relacionamentos. Agora, vamos mergulhar nas técnicas e princípios que podem ajudá-lo a desenvolver essa habilidade crucial, começando por entender como a nossa percepção das situações influencia diretamente nossas reações emocionais e comportamentais. O conceito de autocontrole na filosofia estoica é profundamente enraizado na ideia de que somos os mestres das nossas próprias emoções e reações. Epicteto, um dos mais influentes filósofos estoicos, resumiu essa visão com sua famosa citação: "Não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação desses eventos." Este pensamento serve como fundamento do autocontrole estoico e sugere uma abordagem revolucionária sobre como podemos enfrentar os desafios da vida. Para os estoicos, o autocontrole não é apenas uma questão de resistir a tentações ou impulsos, é uma forma de liberdade. Ao aprender a controlar nossas respostas aos eventos externos, nós nos libertamos das reações automáticas que frequentemente nos levam ao arrependimento ou à angústia. O autocontrole, então, é visto não como uma restrição, mas como um caminho para a verdadeira liberdade pessoal. Essa liberdade é alcançada através da prática constante de vigilância sobre nossos pensamentos e emoções. Os estoicos propõem que devemos sempre questionar nossas impressões iniciais, perguntando-nos se elas são realmente verdadeiras ou se são meras interpretações subjetivas de um evento neutro. Ao fazer esse exame, podemos começar a ver as situações com mais clareza e responder a elas de maneira mais ponderada e menos emocional. A prática do autocontrole estoico também envolve a aceitação do que não podemos mudar. Marco Aurélio, outro proeminente filósofo estoico, nos aconselha a aceitar com serenidade os eventos fora do nosso controle, concentrando nossa energia e atenção naquilo que podemos efetivamente influenciar. Esta aceitação não é uma forma de passividade, mas uma estratégia ativa para manter a paz interior e a eficácia externa. Dominar o autocontrole estoico, portanto, significa desenvolver uma forte consciência de nossos processos internos e escolher responder de maneiras que estejam alinhadas com nossos valores mais profundos e objetivos de longo prazo. Essa habilidade nos equipa para enfrentar as tempestades da vida com calma e determinação, transformando obstáculos em oportunidades para fortalecer nosso caráter e aprimorar nossa capacidade de agir virtuosamente. A percepção desempenha um papel crucial no autocontrole estoico, funcionando como a primeira linha de defesa contra reações impulsivas e emocionais. Segundo a filosofia estoica, a maneira como percebemos os eventos ao nosso redor pode significativamente alterar nossa resposta emocional e comportamental. Esta ideia ressalta a importância de cultivar uma percepção clara e objetiva, que pode ser decisiva para manter a calma sob pressão. A influência da percepção sobre o autocontrole pode ser melhor entendida através do conceito de impressões, que os estoicos definem como as ideias ou imagens iniciais que surgem em nossa mente ao experienciarmos algo. Estas impressões são frequentemente carregadas de juízos de valor automáticos e não examinados, que podem induzir a reações emocionais desproporcionais. O desafio estoico, portanto, é interceptar estas impressões antes que elas solidifiquem em crenças ou ações impulsivas. Para treinar a mente a reavaliar estas impressões, os estoicos recomendam uma prática chamada suspensão do juízo. Esta técnica envolve tomar uma pausa consciente quando confrontado com uma situação potencialmente provocadora, permitindo-se um momento para questionar a validade e a utilidade dos juízos automáticos que surgem. Por exemplo, se alguém te insulta, em vez de reagir com raiva, você poderia se perguntar: esta impressão de ofensa é algo que está sob meu controle? O insulto reflete mais sobre a pessoa que o disse do que sobre mim? Ao adotar essa abordagem, você pode começar a ver situações sob uma luz diferente, reduzindo a carga emocional associada e aumentando sua capacidade de responder com serenidade e deliberação. Isso não significa suprimir emoções ou negar a realidade dos eventos,
mas sim escolher responder de uma maneira que esteja alinhada com seus valores e objetivos de vida, em vez de ser arrastado por reações instintivas. Além disso, os estoicos também enfatizam a importância de regular nossa exposição a influências externas que podem distorcer nossa percepção. Eles aconselham prudência no consumo de notícias, interações sociais e até mesmo na leitura, sugerindo que devemos nos engajar com conteúdos que fortalecem nossa virtude e compreensão, ao invés de aqueles que alimentam nossos vícios e paixões. Portanto, dominar a percepção estoica não é apenas sobre controlar reações em situações isoladas. Trata-se de cultivar uma mentalidade que nos capacita a ver além das aparências e responder à vida com uma sabedoria e uma calma que são verdadeiramente libertadoras. O distanciamento emocional, também conhecido pelos estoicos como afastamento cognitivo, é uma das ferramentas mais poderosas para alcançar o autocontrole. Este princípio nos ensina a criar uma separação saudável entre nós mesmos e nossas emoções, permitindo-nos responder de forma mais racional e menos reativa. Distanciar-se emocionalmente, porém, não significa reprimir sentimentos ou ser indiferente aos acontecimentos. Trata-se de uma habilidade de ver as coisas como são, sem se deixar envolver pela tempestade de emoções que muitas vezes distorce a realidade. Os estoicos acreditavam que, ao praticar o distanciamento emocional, conseguimos nos libertar do poder que as paixões, emoções intensas e descontroladas, exercem sobre nós. Epicteto, por exemplo, sugere que devemos lembrar que não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Assim, ao modificar nossa opinião ou afastar-nos da interpretação emocional de um evento, podemos neutralizar grande parte do sofrimento e da agitação que ele possa causar. Uma das práticas recomendadas para fortalecer esse distanciamento é a visualização objetiva da situação. Imagine-se como um observador externo, assistindo a cena de um ponto de vista neutro, como se estivesse assistindo a um filme ou observando outra pessoa passando pela experiência. Esse exercício mental ajuda a reduzir o impacto emocional, trazendo uma visão mais racional e equilibrada. Assim, quando confrontado com uma situação estressante, você pode mentalmente se distanciar e observar: qual é o fato objetivo aqui? E o que está sob meu controle? Outra técnica estoica associada ao distanciamento emocional é o exercício da premeditação dos males, premeditatio malorum. Trata-se de visualizar antecipadamente os desafios, contratempos ou frustrações que podem surgir no dia a dia, preparando a mente para enfrentá-los de forma tranquila e racional. Ao simular mentalmente essas situações, você cria uma espécie de resistência emocional, o que reduz o impacto que esses eventos teriam caso ocorressem inesperadamente. Esse exercício não é pessimista, mas sim uma forma de imunizar a mente contra surpresas indesejadas e desenvolver a capacidade de permanecer calmo diante das adversidades. Por fim, o distanciamento emocional é um lembrete constante de que somos mais do que nossas emoções. Através dessa prática, os estoicos nos convidam a explorar a possibilidade de responder com virtude, em vez de sermos dominados por reações impulsivas. Ao manter essa distância saudável das emoções intensas, podemos agir de forma mais sábia e ponderada, permitindo que a razão guie nossas ações em vez de sermos levados pela maré das emoções. Dessa forma, o distanciamento emocional se torna um pilar do autocontrole, transformando-nos em mestres de nossas reações, capazes de agir com serenidade e propósito, independentemente das circunstâncias. A prática da reflexão diária é um dos métodos centrais da filosofia estoica para desenvolver o autocontrole e fortalecer o caráter. Para os estoicos, a autorreflexão é uma ferramenta de aprimoramento contínuo, permitindo que cada pessoa avalie suas ações e reações ao final de cada dia, buscando identificar áreas onde pode melhorar. Esse processo é mais do que uma simples revisão. É um exercício profundo de autoconsciência, que oferece uma oportunidade de alinhar as atitudes e decisões com os valores e virtudes que desejamos cultivar. Um dos grandes defensores desse exercício foi o imperador romano Marco Aurélio, que em seu livro Meditações detalhou sua própria prática de reflexão, registrando pensamentos, dilemas e lições extraídas do dia a dia. Esse hábito diário de escrever ajudava-o a cultivar uma mente serena e fortalecida, mesmo diante das pressões intensas de sua posição. Em uma passagem, ele aconselha a si mesmo a acordar cada dia pronto para enfrentar ingratidão, traição, insolência e egoísmo, lembrando que não podemos controlar o que os outros fazem, mas apenas como escolhemos responder. Para aplicar essa prática estoica na vida moderna, reserve alguns minutos ao final de cada dia para refletir sobre as situações que enfrentou, particularmente aquelas que provocaram alguma reação emocional intensa ou impulso. Pergunte-se: como reagi? Havia algo que poderia ter feito de forma diferente? Fui guiado pela razão e virtude, ou deixei que a emoção tomasse conta? Essa reflexão não é sobre se punir, mas sim sobre identificar padrões, celebrar os progressos e corrigir as falhas.
Outro exercício é o de planejar o dia seguinte com uma visão clara das virtudes que você pretende cultivar. Ao fazer isso, você define uma intenção para como deseja agir e responder aos desafios que podem surgir. Essa premeditação pode incluir aspectos como paciência, compaixão, disciplina e humildade, preparando sua mente para lidar com os eventos do dia de uma maneira que esteja alinhada com seus valores. Para complementar, muitos estoicos também utilizavam a técnica de escrever cartas a si mesmos, como uma maneira de se comunicar com seu eu futuro. Nessas cartas, eles reforçavam os ideais e virtudes que consideravam importantes, criando uma espécie de diálogo interno que fortalece o compromisso com o autocontrole. Esse exercício é especialmente útil em momentos de alta pressão ou quando se enfrenta uma decisão difícil. Ao praticar a reflexão diária, não apenas fortalecemos o autocontrole, mas também desenvolvemos um senso de responsabilidade e autoconhecimento que transcende o dia a dia. Esse exercício contínuo nos permite reconhecer onde estamos avançando e onde ainda precisamos de ajustes, moldando gradualmente uma mentalidade resiliente e equilibrada. Dessa forma, a reflexão diária se torna não apenas um hábito de autoconsciência, mas um pilar fundamental para viver com propósito e controle, enfrentando cada dia com uma mente mais serena e uma alma mais forte. Para os estoicos, o autocontrole não se trata apenas de controlar emoções momentâneas, mas de desenvolver uma resiliência que permita enfrentar qualquer situação com firmeza e serenidade. A resiliência é a capacidade de se manter estável e perseverante mesmo diante das adversidades, transformando desafios em oportunidades de crescimento. No contexto estoico, ela é uma virtude essencial que nos permite atravessar tempestades emocionais e dificuldades com uma visão clara e uma mente focada no que realmente importa. Os estoicos acreditavam que a vida está repleta de altos e baixos, e que nenhum ser humano está imune aos infortúnios e contratempos. No entanto, eles viam essas dificuldades como ferramentas de aprimoramento pessoal, ou, como Sêneca observou, quanto maior a dificuldade, maior a glória ao superá-la. Esse entendimento transforma a resiliência em uma prática ativa de enfrentamento, onde cada desafio é uma oportunidade de desenvolver força e sabedoria. Um dos pilares da resiliência estoica é a aceitação do que está fora de nosso controle. Marco Aurélio, em suas meditações, reflete sobre a importância de aceitar serenamente aquilo que não podemos mudar e focar no que podemos controlar, nossas escolhas e atitudes. Ele nos lembra que ao aceitar a realidade e nos adaptarmos a ela, nos tornamos mais fortes e preparados para agir com propósito, ao invés de sermos levados pela frustração ou pelo desespero. A prática da resiliência também envolve a preparação mental para lidar com os contratempos. Muitos estoicos praticavam a premeditação dos males, um exercício que consiste em visualizar antecipadamente possíveis obstáculos e dificuldades. Ao imaginar como responderiam a essas situações com calma e autocontrole, eles criavam uma armadura mental que os protegia das surpresas e preparava sua mente para manter a serenidade quando o inesperado ocorresse. Esse exercício reforça a resiliência, pois diminui o impacto emocional dos imprevistos e torna a resposta racional mais acessível. Outro aspecto importante da resiliência estoica é a disposição de ver a adversidade como uma aliada no crescimento pessoal. Em vez de evitar o desconforto ou as dificuldades, os estoicos nos encorajam a abraçá-los como parte do processo de fortalecimento. Epicteto, por exemplo, via as dificuldades como testes de caráter, afirmando que nenhum grande lutador se torna forte sem ter que lutar. Esse entendimento transforma nossa relação com a adversidade, permitindo que ela nos motive a melhorar, em vez de nos desanimar. Por fim, a resiliência estoica envolve uma atitude de gratidão diante dos desafios, por mais paradoxal que possa parecer. A prática de reconhecer o valor das dificuldades nos ajuda a apreciar a resiliência que estamos cultivando e a força que estamos desenvolvendo. Ao encarar cada desafio com gratidão, não apenas enfrentamos as dificuldades com mais leveza, mas também nos aproximamos de uma compreensão mais profunda da nossa própria força e capacidade de superação. Assim, a resiliência, no contexto estoico, é mais do que uma resposta passiva ao sofrimento. É uma postura ativa de crescimento e aprendizado, uma ferramenta que nos permite viver de forma mais plena e autêntica. Ao cultivá-la, desenvolvemos um autocontrole que não apenas resiste aos impulsos e emoções momentâneas, mas que também nos guia de maneira firme e equilibrada, tornando-nos mais fortes e preparados para enfrentar a vida com sabedoria e coragem. Para os estoicos, a prática da atenção plena ou mindfulness era essencial para cultivar uma vida de virtude e autocontrole. Embora o termo mindfulness seja mais comumente associado às tradições orientais, os estoicos também tinham uma abordagem profunda e prática para manter a mente focada e presente. Para eles, a atenção plena significava observar cada pensamento e ação com clareza, garantindo que estivessem alinhados com a razão e os valores éticos.
Essa prática é uma ferramenta poderosa para dominar impulsos e reagir com calma, especialmente em momentos de tensão e estresse. Um dos aspectos centrais do mindfulness estoico é a prática da vigilância mental, uma atenção constante ao fluxo de pensamentos, sentimentos e desejos que surgem na mente. Epicteto ensinava que devíamos observar nossas emoções de maneira imparcial, como se estivéssemos de fora, sem nos deixarmos envolver completamente por elas. Essa observação cria uma pausa essencial entre o estímulo e a resposta, permitindo que nossa razão e princípios guiem nossas ações em vez de emoções momentâneas. Por exemplo, ao sentir raiva ou frustração, os estoicos sugerem que façamos uma pausa e examinemos a causa da emoção, perguntando: esta reação está alinhada com meus valores? É realmente necessário agir dessa forma? A atenção plena estoica também envolve o hábito de concentrar-se totalmente na tarefa atual, evitando a dispersão mental e as distrações. Marco Aurélio, em suas meditações, aconselha fazer uma coisa de cada vez, como se fosse a única que importa. Esse foco não apenas aumenta a produtividade, mas também reduz o estresse, já que a mente não fica sobrecarregada por múltiplos pensamentos e preocupações. Ao praticar a atenção plena no presente, também evitamos nos distrair com ansiedade sobre o futuro ou remorso sobre o passado, o que fortalece a serenidade e o autocontrole. Uma prática recomendada pelos estoicos é a meditação sobre a morte, memento mori, que envolve lembrar-se de que nossa existência é finita e que cada momento é precioso. Esse exercício nos ajuda a apreciar o presente e a dar valor ao tempo que temos, evitando que desperdicemos nossa energia em preocupações triviais ou reações impulsivas. Ao refletir sobre a transitoriedade da vida, desenvolvemos uma perspectiva mais ampla, onde emoções passageiras e conflitos perdem a intensidade que antes pareciam ter, permitindo que respondamos de forma mais ponderada e menos impulsiva. A prática estoica de mindfulness também inclui a preparação mental para adversidades, onde, ao começar o dia, imaginamos os possíveis desafios que poderemos enfrentar. Isso pode incluir atrasos, contratempos, críticas ou provocações. Ao antecipar mentalmente esses cenários, estamos fortalecendo nossa capacidade de enfrentá-los com calma e autocontrole quando de fato surgirem. Essa prática não nos torna pessimistas, mas sim preparados, evitando que sejamos surpreendidos por pequenas frustrações e fortalecendo nossa resistência emocional. Além disso, os estoicos valorizavam o silêncio e a introspecção como parte essencial da atenção plena. O silêncio permite que nos desconectemos do ruído constante das atividades diárias e do tumulto emocional, ajudando-nos a focar no que realmente importa. Sêneca, por exemplo, defendia momentos de quietude para reflexão, onde o indivíduo pudesse se conectar consigo mesmo e recarregar a mente, preparando-se para enfrentar o mundo com uma atitude mais centrada e serena. Essas práticas de mindfulness estoicas criam uma fundação sólida para o autocontrole, permitindo que a mente se mantenha focada e centrada, mesmo diante de desafios. Ao cultivar a atenção plena, adquirimos uma clareza de pensamento que nos protege de reações impulsivas e nos permite responder com sabedoria. Assim, o mindfulness estoico é mais do que uma técnica de controle emocional. É um modo de viver que nos orienta a cada momento e nos ajuda a responder aos altos e baixos da vida com firmeza, serenidade e propósito. No coração da filosofia estoica, o silêncio é visto como uma ferramenta essencial para cultivar o autocontrole e a clareza mental. Em uma era marcada por constantes estímulos e informações, aprender a apreciar e valorizar o silêncio pode ser desafiador, mas é justamente essa prática que pode transformar nossa capacidade de manter a calma e a concentração. Para os estoicos, o silêncio não é apenas a ausência de ruído. É um estado de presença, introspecção e autoconsciência que permite que a mente se acalme e que a razão tome o comando das ações e reações. O silêncio, na visão estoica, nos oferece a oportunidade de observar nossos pensamentos sem interrupções, permitindo uma análise mais profunda e imparcial de nossas emoções. Sêneca aconselhava a prática do silêncio como uma forma de autoconhecimento, enfatizando que a fala excessiva é tolice e falta de autocontrole. Ele acreditava que a quietude permitia que a pessoa refletisse sobre suas próprias reações e pensamentos, ganhando um entendimento mais claro sobre si mesma e sobre os eventos ao seu redor. Nesse sentido, o silêncio se torna uma ferramenta de autocontrole, ajudando-nos a evitar respostas impulsivas que poderiam ser prejudiciais. Além disso, os estoicos viam o silêncio como um meio de escutar com atenção o que realmente importa, evitando distrações e ruídos externos que frequentemente nos desviam de nossos valores e objetivos. Epicteto enfatizava a importância de observar antes de falar e de não responder a provocações ou insultos com imediatismo. Segundo ele, o silêncio permite que tenhamos uma pausa preciosa entre o estímulo e a resposta, fortalecendo nossa capacidade de reagir de maneira ponderada, evitando que sejamos dominados por emoções momentâneas.
A prática do silêncio nos dá o tempo necessário para processar e filtrar nossas reações, alinhando-as com nossos princípios e com a imagem da pessoa que desejamos ser. Outro aspecto fundamental do silêncio estoico é o silêncio deliberado, onde se pratica a contenção verbal para evitar discussões fúteis ou debates desnecessários. Sêneca sugere que muito do que dizemos é irrelevante ou motivado pelo desejo de agradar, competir ou impressionar, o que só nos afasta da verdade e da paz interior. Ao escolher o silêncio em situações onde as palavras seriam vazias ou potencialmente prejudiciais, exercitamos um autocontrole poderoso que não apenas preserva nossa serenidade, mas também fortalece nossas relações, pois evita conflitos e mal-entendidos. A prática do silêncio também nos ajuda a construir uma presença mais tranquila e respeitosa nas interações sociais. Quando somos capazes de ouvir atentamente, sem pressa, demonstramos respeito pelo outro e evitamos reações defensivas que poderiam prejudicar a comunicação. Esse silêncio ativo cria espaço para uma compreensão mais profunda e autêntica das intenções e necessidades do outro, o que contribui para a construção de relacionamentos mais sólidos e significativos. Por fim, o silêncio estoico também é um convite à contemplação e à conexão com o nosso próprio eu. Em momentos de quietude, podemos refletir sobre nossas ações, valores e objetivos, avaliando se estamos no caminho certo e se nossas escolhas refletem a pessoa que desejamos ser. Esse tempo de reflexão é crucial para o desenvolvimento do autocontrole, pois nos permite reajustar o curso, identificar áreas de melhoria e reconhecer nossos progressos. Marco Aurélio, em suas meditações, reservava um tempo para esse tipo de introspecção, o que o ajudava a lidar com as pressões de seu papel como imperador, mantendo uma visão clara e serena de seus deveres e propósitos. Assim, o silêncio é mais do que um momento de pausa. É uma prática poderosa de autocontrole e sabedoria. Ele nos permite desenvolver uma mente mais disciplinada, uma fala mais ponderada e uma presença mais atenta. Ao cultivar essa virtude, incorporamos um dos princípios mais profundos do estoicismo, que é a busca por uma vida guiada pela razão e pelo equilíbrio, onde cada palavra e cada ação são intencionais e alinhadas com nossos valores mais elevados. A ira e a frustração são emoções intensas que todos enfrentamos, mas que, sem controle, podem se tornar forças destrutivas em nossas vidas. Para os estoicos, aprender a lidar com esses sentimentos de forma racional e equilibrada é essencial para desenvolver o autocontrole. Eles acreditavam que a ira é uma forma de cegueira momentânea que nos impede de ver as situações com clareza e razão, levando-nos a reações impulsivas e, muitas vezes, prejudiciais. Sêneca, em seu tratado sobre a ira, descreve a raiva como uma loucura temporária e adverte que a melhor forma de lidar com ela é preveni-la antes que se torne incontrolável. O primeiro passo na abordagem estoica para lidar com a ira e a frustração é entender que essas emoções não são causadas pelos eventos em si, mas pelas interpretações que fazemos deles. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Isso significa que, ao modificar nossa interpretação, podemos reduzir a intensidade emocional dessas situações. Quando confrontados com algo que nos irrita, os estoicos sugerem que façamos uma pausa e nos perguntemos: esse evento é realmente tão grave quanto parece? Essa reação é útil e está alinhada com meus valores? Uma técnica estoica eficaz para lidar com a ira é o exercício do afastamento emocional. Quando sentimos que estamos prestes a perder o controle, podemos visualizar a situação como se estivéssemos observando de fora, como espectadores imparciais. Esse distanciamento mental permite que vejamos os eventos de forma mais neutra e reduz a carga emocional associada. Assim, ao observar a situação com mais objetividade, somos capazes de avaliar a melhor maneira de responder, em vez de reagir impulsivamente. Essa prática cria um espaço entre o estímulo e a reação, permitindo que a razão tome o lugar da emoção. Os estoicos também aconselham o uso da respiração como ferramenta para controlar a ira. Embora pareça simples, a respiração profunda e lenta pode ajudar a diminuir o ritmo cardíaco e aliviar a tensão, dando à mente um momento de pausa. Quando sentimos a raiva ou a frustração surgindo, inspirar e expirar lentamente ajuda a acalmar o corpo e a mente, preparando-nos para uma resposta mais ponderada e menos reativa. Essa prática de respiração funciona como uma âncora que nos conecta ao momento presente, impedindo que sejamos arrastados pela emoção. Outro aspecto importante no manejo da ira e da frustração é o exercício da empatia. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a natureza das pessoas e sobre como todos estão sujeitos a cometer erros e agir de forma inadequada em alguns momentos. Ao lembrar-se de que todos enfrentam suas próprias lutas e que muitos comportamentos irritantes resultam da ignorância ou das circunstâncias da outra pessoa, ele cultivava a capacidade de perdoar e de entender, em vez de reagir com raiva.
Essa perspectiva mais compassiva não significa tolerar abusos ou comportamentos inaceitáveis, mas sim responder de maneira que preserve nossa paz interior e nos permita agir com dignidade. Os estoicos também enfatizam a importância de manter a perspectiva em situações frustrantes. Muitas vezes, a raiva surge de expectativas irrealistas ou da insistência em que as coisas aconteçam exatamente como desejamos. Epicteto aconselha que aceitemos que algumas coisas simplesmente fogem do nosso controle e que lutar contra essa realidade só intensifica a frustração. Quando aceitamos que o mundo não gira em torno de nossas vontades e aprendemos a nos adaptar ao que não podemos mudar, estamos, na verdade, protegendo nossa paz interior. Esse reconhecimento nos ensina a escolher batalhas que realmente importam e a economizar energia emocional para questões de maior valor. Finalmente, a prática da gratidão é um antídoto poderoso contra a ira e a frustração. Os estoicos nos lembram de que, mesmo em situações adversas, sempre existem aspectos da vida pelos quais podemos ser gratos. Focar nas bênçãos e nas coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis, ajuda a reduzir a intensidade dos sentimentos negativos e a cultivar uma atitude de contentamento. Essa prática nos lembra de que, ao lado dos desafios, temos conquistas e momentos que nos fortalecem e nos inspiram, equilibrando o peso das dificuldades com a leveza do apreço. Em resumo, lidar com a ira e a frustração segundo a filosofia estoica não é suprimir ou negar essas emoções, mas aprender a controlá-las de maneira consciente e compassiva. Ao adotar práticas como o afastamento emocional, a respiração, a empatia, a perspectiva e a gratidão, desenvolvemos a capacidade de transformar essas emoções em oportunidades de autoconhecimento e crescimento. O autocontrole estoico nos ensina a responder com serenidade e clareza, mesmo quando confrontados com as situações mais desafiadoras, preservando nossa paz e dignidade em todas as circunstâncias. O autocontrole, como ensinado pela filosofia estoica, é mais do que uma prática isolada ou uma série de técnicas para momentos específicos. Ele se torna uma maneira de viver, uma filosofia que permeia cada ação e escolha diária. Integrar o autocontrole na vida cotidiana significa aplicar os princípios estoicos em todas as áreas: trabalho, relacionamentos, saúde mental e física, lazer, transformando-o em um hábito constante de autoconsciência e equilíbrio emocional. Para os estoicos, o autocontrole é uma virtude que deve ser cultivada continuamente, e isso começa com uma mentalidade de autovigilância. Manter-se atento às próprias reações, identificando padrões de pensamento e comportamento, é essencial para fortalecer essa habilidade. O filósofo estoico Epicteto nos lembra que devemos observar nossos pensamentos com a mesma cautela com que observamos nossos passos em um caminho perigoso. Essa atenção contínua permite que identifiquemos os impulsos antes que eles se manifestem, promovendo respostas conscientes e evitando reações automáticas. Tornar essa vigilância uma prática diária significa reservar momentos ao longo do dia para avaliar nosso estado mental e emocional, um processo que aumenta nossa capacidade de tomar decisões alinhadas com nossos valores e objetivos. Outro aspecto importante na integração do autocontrole estoico é estabelecer intenções claras para o dia. No início de cada manhã, dedicar um momento para definir as intenções para as ações e atitudes que desejamos manter nos ajuda a moldar o dia com uma perspectiva focada e controlada. Essa prática, mencionada por Marco Aurélio em suas meditações, pode incluir reflexões como: hoje, vou praticar a paciência ou vou responder a críticas com calma e respeito. Estabelecer essas intenções ajuda a condicionar a mente para enfrentar os desafios com serenidade, como se estivéssemos nos preparando para um teste de autocontrole e resiliência. Para que o autocontrole se torne parte integral da vida, os estoicos também enfatizam a importância de evitar distrações e cultivar a disciplina. O ambiente em que vivemos e as influências que escolhemos têm um impacto significativo em nosso autocontrole. Sêneca, por exemplo, nos alerta sobre os perigos de ceder a estímulos desnecessários e de nos rodearmos de pessoas e situações que possam enfraquecer nossa disciplina. Isso significa, na prática, reduzir o consumo de informações irrelevantes, evitar discussões triviais que drenam nossa energia emocional e manter o foco em atividades e relações que estejam alinhadas com nossos valores e objetivos. Esse controle do ambiente externo é um passo fundamental para garantir que nossas escolhas não sejam influenciadas por impulsos momentâneos, mas sim por decisões deliberadas. A prática do autocontrole estoico no cotidiano também envolve a aceitação das dificuldades inevitáveis como parte da jornada de crescimento. Cada desafio, por mais desconfortável que seja, é visto pelos estoicos como uma oportunidade de desenvolver e fortalecer a virtude. Em vez de evitar problemas ou fugir de situações que testam nossos limites, devemos acolhê-las como oportunidades de aprimoramento pessoal. Essa aceitação transforma o autocontrole em uma resposta automática e positiva frente a situações de adversidade, onde, em vez de reagir com ansiedade ou irritação,
escolhemos responder com tranquilidade e propósito. Ao abraçar os desafios diários, estamos fortalecendo nossa capacidade de manter a calma em qualquer situação, e o autocontrole se torna uma segunda natureza, um reflexo do nosso compromisso com a virtude e o equilíbrio. Por fim, o fechamento de cada dia é tão importante quanto seu início. A prática estoica de reflexão noturna, em que revisamos nossas ações e decisões, ajuda a consolidar o autocontrole como um hábito profundamente enraizado. Ao final de cada dia, dedicar alguns minutos para refletir sobre os momentos em que exercitamos, ou deixamos de exercer, o autocontrole, nos permite aprender com nossos acertos e erros. Esse processo é uma ferramenta poderosa para o crescimento contínuo, pois nos dá a chance de corrigir o curso e melhorar progressivamente, passo a passo. Integrar o autocontrole estoico na vida cotidiana, então, é um compromisso diário, uma escolha de viver com consciência, paciência e disciplina. Essa prática constante, desde os primeiros pensamentos da manhã até a reflexão noturna, não apenas fortalece nossa capacidade de responder com serenidade às dificuldades, mas também enriquece nossa vida com uma sensação de propósito e liberdade interior. O autocontrole se torna um estado de ser, uma expressão de quem desejamos ser em nossa essência, permitindo que enfrentemos a vida com um espírito equilibrado, uma mente clara e um coração em paz.